Brasil não pode mais esperar. A necessidade das reformas, tanto administrativa como a reforma tributária, são fundamentais para que nós possamos efetivamente passar a ter preços e passar a ter custos competitivos para seguir com a produção brasileira. Eu que represento o setor eletroeletrônico, um setor também de grandes multinacionais, de grandes empresas e de muita pujança que gera empregos de qualidade, tenho essa mesma preocupação de que amanhã ou depois nós possamos ser surpreendidos por qualquer uma dessas empresas que resolvam deixar o Brasil em função efetivamente dos custos de produção no Brasil. Nós precisamos ter uma produção competitiva para que a gente possa acessar mercados internacionais. E isso só iremos conseguir se efetivamente nós baixarmos o custo do Brasil de uma forma muito sensível. O Brasil não pode mais esperar. Perfeito, então mais um depoimento da campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar, iniciativa da Jovem Pan em defesa da agenda de modernização da economia, das reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Ao longo da nossa programação estamos ouvindo líderes, autoridades e empresários a respeito desse tema tão importante para a agenda econômica do país. Em instantes estaremos de volta também no rádio para os nossos ouvintes das redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM para análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Antes eu faço a você o convite, você que está aqui nos assistindo, tem mais um caminho para acompanhar os pingos nos is, que é o Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Se você ainda não baixou, baixa aí no seu celular, no seu dispositivo móvel, você pode acessar até pelo computador, pela televisão, enfim, é bem fácil, é só procurar aí na loja de aplicativos e aí você já faz o download e pronto, é só realizar o cadastro, realizar ali o preenchimento dos dados, não há nenhuma cobrança, você não faz nenhum tipo de pagamento e lá você encontra de forma bastante acessível, bastante fácil de navegar o conteúdo de Os Pingos nos Is e não só de Os Pingos nos Is, tem também a programação infantil da Jovem Pan, os nossos conteúdos das equipes de esporte, entretenimento, enfim, tudo isso bem perto de você no Panflix, baixa aí, é de graça, é o serviço de streaming da Jovem Pan. Recebemos de volta agora também quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM para análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, começando com José Maria Trindade, que você destaca, Zé, da transmissão de hoje. Pois é, muito importante, viu? O presidente, nesta live aí, ele apresentou dados consistentes sobre a redução, pelo menos a grande preocupação de redução dos gastos públicos. É que assusta muito. Os gastos públicos, eles são grandes demais, tudo é muito grande. Se for ver o número de canetas que o governo compra, é muito grande, um preço muito elevado, porque são muitas canetas, por exemplo. É tudo muito assim elevado. O presidente voltou a falar, diante de uma coerência aí, sobre os que ficam defendendo os trancados em casa e as pessoas que precisam trabalhar saem e, quando voltam, acabam infectando quem está em casa. E aí ele dizendo exatamente o que nós falamos aqui, de que é um processo que está comprovado que não dá resultados, né? Não dá nenhum resultado e acaba detonando a economia. Toda vez que o presidente Bolsonaro fala sobre isso, Vitor, logo vem as pessoas e interpretam ao contrário, dizendo que ele desvaloriza a vida e que está valorizando demais a economia. Não é isso, é porque não adianta e nem todo mundo pode ficar em casa. O presidente tem razão. Nem todo mundo pode se dar ao luxo de se trancar em casa e ficar sem trabalhar. Ele falou muito também aí sobre preço de combustíveis, sobre a possibilidade de reduzir o preço de uma carteira de motorista. É muito caro. O pobre, o mesmo classe média, tem dificuldades para pagar os preços para se tirar um documento. Eu fico me perguntando, por que é tão caro assim? Por que é tão caro tirar uma carteira de motorista? Se você já paga impostos aí nos estados, por que o Detran tem que cobrar taxas tão caras? E eu me faço outra pergunta. Por que os Detrans não funcionam sábado e domingo? É quando o trabalhador tem a possibilidade de não estar no trabalho horário comercial, de ir transferir o carro, de ir tirar a carteira de motorista, né? A carta, como dizem em São Paulo. Então, o presidente se preocupando com isso e lembrando, inclusive, né, a possibilidade de liberar ali os exames para tirar a carteira de motorista para qualquer médico e não só o credenciado. O presidente fala também sobre os caminhoneiros, né, ao lado do ministro.
eles estão fazendo um trabalho, né, exatamente para evitar uma movimentação dos caminhoneiros. Olha, uma paralisação de rodovias é tudo que o país não quer neste momento, que já tem uma crise muito importante a ser resolvida. Bom, e para você que nos ouve pela rede Jovem Pan FM, nós encerramos por aqui a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. Já são 8 horas e você vai ouvir a partir de agora a Voz do Brasil. Se você quiser continuar acompanhando o nosso programa, corre lá para o Panflix ou então para os nossos canais do YouTube. Por lá seguiremos com a análise da live desta quinta e o fechamento, então, do programa de hoje, da edição de hoje de Os Pingos nos Is. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Guilherme Fiuza, com você, Fiuza, seus destaques da live de hoje. Roteiro mal feito e macabro, né? Porque dentro de uma crise sanitária, onde as diretrizes de reação, né, a essa crise estão para lá de duvidosas, né, para não dizer muitas demagógicas, e um tipo de demagogia, né, essa relacionada ao trancamento, que como lembrou o Zé, foi talvez a tônica, né, das falas aí do presidente na live. Aí sobrevém a crise do leite moça, né? Que você não consegue acreditar, né? Você olha e fala assim, não pode ser sério, né? A dimensão, inclusive, que se deu, né? A gente viu, então, com a entrevista com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, a gente viu ali a explicação de fato, o programa, né? Uma parte do programa do painel de pesquisa, pode induzir a erro, né? Isso é uma coisa que tem que ser aperfeiçoada, mas de qualquer maneira isso foi transformado numa crise para os que não estão com boa fé, uma crise para essa tentativa de mais uma coisa, ficou intolerável, basta, chega, fora, etc, né? Então eu acho que esse tipo de má fé, né, que isso aqui não vai nenhum juízo sobre o governo, sobre o presidente, não. Estou olhando o quadro que a gente vive e esse tipo de má-fé, né, esse tipo de tentativa de sabotagem, como é que eu vou classificar? Né? De sabotagem miserável, né, de tão mesquinha, isso coloca lenha na fogueira aí, né? Então, acho que o presidente foi muito enfático em relação ao lockdown, né, como comentamos no início do programa. Ele está numa posição de fazer um apelo, o que é um erro institucional. Ele deveria estar, o governo federal deveria estar coordenando as diretrizes, avaliando localidade por localidade, situação de contágio, situação de hospitais, preservação de vulneráveis. Nada disso está acontecendo. O programa de enfrentamento, graças ao STF, foi pulverizado por estados e cada um, infelizmente, boa parte deles, cada um fazendo a sua demagogia, fingindo salvar vidas e trancando tudo. Então, o presidente enfatizou muito essa questão, falou do auxílio emergencial, que não é possível prolongar para sempre, que é endividamento e que a única saída, segundo ele, é voltar ao trabalho. Ele falou, como o Zé também já observou, só rapidamente para mencionar, que o ministro Tarcísio citou, então, algumas das medidas que são para desonerar o transporte rodoviário de carga, né, por conta dessa questão dos caminhoneiros. Ele falou, por exemplo, sobre multas, né, valores de multas que são desproporcionais e são praticamente inviáveis, né, que isso está sendo revisto, além de outras medidas. Então é isso, é o governo tentando enfrentar uma crise que aparentemente ultrapassou os dados reais dela. E tem aí gente jogando gasolina e tentando confundir um pouco mais o ambiente como se precisasse. Augusto. Sobre a entrevista, primeiro, que tratou do leite condensado. Esse é um país muito estranho, realmente. O Guilherme tem toda a razão. Sai uma notícia falsa, errada, que é piorada por outros sites aí, blogueiros, vira uma verdade para a oposição ao governo e era uma imensa bobagem. O governo economizou dinheiro de um ano para outro e a redução de gastos foi muito expressiva, nenhum jornal deu.
Nenhum jornal deu isso aí e não darão os jornais porque não querem. Os jornais preferem publicar editoriais dizendo que o impeachment é necessário. Hoje saiu um artigo no Estadão pedindo a união da imprensa, dos jornalistas, para decretar o impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, quando quem decreta impeachment é o povo. É o povo que exige. E o povo não vai exigir. Aí, vamos agora à imobilidade forçada pelo Supremo do Bolsonaro. Ele está imobilizado. O que ele fala só pode ser uma sugestão, uma ideia, que ele apresenta quando é o necessário. Acabar com esse lockdown, o pessoal precisa trabalhar. O Brasil, se retomar o auxílio emergencial, que pode se tornar inevitável com o prolongamento do lockdown, o Brasil vai de novo ficar à beira da quebra. Mas o presidente não pode tratar disso. O Supremo decidiu. E agora, acabo de saber, chega uma notícia dizendo que em São Paulo, uma juíza proibiu a retomada das aulas presenciais, que foi aprovada pelo comitê, pelo governo estadual, amparado numa discussão, em propostas do comitê que tem decidido tudo. A justiça para. Quer dizer, as crianças realmente estão em último lugar, né, na escala de prioridades brasileiras. Essa é mais uma geração de crianças traídas. As escolas, estão dizendo, as escolas particulares foram autorizadas a retomar essas aulas presenciais. As escolas se prepararam. O secretário da Educação, na entrevista que ele deu segunda-feira para o Direto ao Ponto, ele disse que estamos prontos para a volta das aulas. Vem uma juíza, deve estar preocupada com algum filhote, algum vizinho. Não, em nome da vida, que é uma imposição de uma cláusula constitucional. O direito à educação também. Ela não sabe disso? Continua aprendendo a Constituição para ver se chega a assimilar essa obviedade. Direito à educação é cláusula da Constituição. É uma imposição constitucional desrespeitada por uma juíza e que segue o exemplo do Supremo, que decide sobre tudo sem nada saber.